Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos iniciando então mais uma exposição doutrinária online, aqui da nossa querida Sociedade Espírita Jesus, hoje, sexta-feira, 23 de maio de 2025. Com muita felicidade, hoje, então, irmãos, vamos tratar sobre um tema que é muito recorrente na nossa caminhada evolutiva, no qual é uma ferramenta extremamente útil e que pode ser utilizada para alavancar todas os nossos vícios ou pensamentos ou qualquer dificuldade ou barreira que a gente encontre na nossa existência. O tema desta noite, irmãos, é intitulado A Educação dos Sentimentos na Perspectiva do Espírito Imortal. E a exposição doutrinária desta noite, ela foi baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 4, Os Bons Espíritas, desculpa, e também utilizamos o livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E utilizamos para a exposição de hoje o capítulo 8, intitulado Caminhos para a Saúde. Antes da gente iniciar, então, a exposição doutrinária online, né? Eu gostaria de lembrar com muito carinho um trabalhador espírita na seara, né, da nossa doutrina, que acabou fazendo uma viagem, né, que é o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, né, no qual um dos livros utilizados hoje é graças ao seu trabalho mediúnico, né? Então a gente lembra com muito carinho desse irmão na exposição doutrinária de hoje, né? Que grande parte dos nossos estudos de assuntos atuais que a gente queira pesquisar, a gente vai encontrar subsídios, né, no trabalho deste grande trabalhador da nossa seara espírita, né? Então a gente lembra com muito carinho desse irmão que acabou fazendo, né, a sua viagem para a pátria espiritual, né? A sua viagem para nossa verdadeira morada, né, que constitui o mundo espiritual. Então, irmãos, agora a gente tratando sobre o tema, a educação dos sentimentos. O que, primeiramente, a gente entende sobre a educação dos sentimentos? Muitas vezes, a gente pode confundir esse termo, educação dos sentimentos, com, muitas vezes, com a questão de, talvez, interpretar equivocado a questão da educação dos sentimentos, que às vezes a gente pensa que essa educação dos nossos sentimentos é como a educação da matéria. Ou, usando exemplo, quero estudar aritmética, geometria, analítica, então eu preciso me debruçar sobre os livros e aí sim, com o tempo, talvez dependendo da pessoa, um tempo relativamente curto ou médio ou mais a longo prazo. Mas a gente precisa entender que a educação de sentimentos na perspectiva espírita, talvez a gente inicie ela nessa existência e vá concluir em outras. Parece engraçado a gente falar isso, né? Mas quando a gente leva em consideração a imortalidade do nosso espírito, no qual é um dos escopos da doutrina espírita, a continuidade da vida espiritual, seja temporariamente no mundo espiritual e depois voltando para o plano material, seja essa existência na Terra ou em algum outro orbe no nosso vasto universo. Então, a gente percebe que a educação dos sentimentos a gente pode iniciar em uma existência e talvez a gente não vá concluir em uma existência. Porque aqui a gente está falando de sentimentos. E eu vou fazer uma pergunta muito simples aos amigos. Vocês têm facilidade em falar sobre os sentimentos de vocês? Às vezes a gente não sabe nem nomear os nossos sentimentos. Quem dera querer educá-los.
Porque um dos princípios da educação dos sentimentos é a gente justamente conhecer os nossos sentimentos. É justamente entender os nossos sentimentos. É acolher os nossos sentimentos para aí depois, se é um sentimento extremamente horrível, né, um sentimento patológico, a gente vai acolher e vai tratar esse sentimento para ele não se repetir, ou se repetir, não se repetir de uma forma tão extremada. É importante a gente destacar aqui, irmãos, a importância de observarmos as nossas atitudes. Se tem algum pensamento que nos gera um sentimento, é importante a gente ficar atento a isso, cuidar disso. Como diz os jovens, se ligar nessa questão, ficar atento. Muitas vezes, os nossos sentimentos, eu digo e me refiro aqui, àqueles que precisam ser educados, ou seja, o que que a gente se refere com aqueles sentimentos que precisam ser educados, são aqueles sentimentos que a gente perde as rédeas. A gente perde as rédeas e não tem mais controle. Aqueles sentimentos que a gente precisa, talvez, retomar as rédeas. E a gente sabe muitos sentimentos que são patológicos. Muitos sentimentos patológicos. A gente tem todos os vícios. Se você for buscar a origem, é o orgulho e o egoísmo. A fonte. Mas esse orgulho e esse egoísmo geraram um sentimento que a fuga foi um vício. Então, é como se fosse aquelas pecinhas de dominó que são empilhadas e você derruba uma, todas vão caindo. E o princípio disso é orgulho e egoísmo. Depois o sentimento e depois algum ato. Algum ato extremado, né? Algum ato como, por exemplo, qualquer vício que a gente for imaginar. Desde o vício ao álcool, desde o vício aos jogos, né? Tão debatidos hoje em dia na nossa sociedade, né? Os jogos de azar e etc. Até a questão de coisas como o vício à mentira. Mentir constantemente também é um vício. Quem já passou pano para fala, né? É só uma mentirinha, não vai fazer mal. Mas de mentirinha em mentirinha a gente vai acabando acobertando muitas coisas. E vai criando uma realidade que não existe. Entrando numa Matrix, né? Fazendo referência ao filme Matrix de 1999, né? Então, a gente vai acabar entrando numa realidade que não é nossa. E a educação de sentimentos, às vezes ela pode ser dolorida. Ainda fazendo referência ao filme, né, Matrix, que quem não assistiu ainda, fica aqui a recomendação, né? É um excelente filme, tem um teor filosófico muito grande, um teor filosófico que vale a pena ser investigado, né? E debruçado e analisado. Então, quando a gente vai educar os nossos sentimentos, é semelhante quando Neo, que é o personagem principal de Matrix, acorda e vê a sua verdadeira vida. Que ele acordou, né, de uma realidade que era simulada para a verdadeira vida dele. E ele percebe que ele tinha olhos e nunca usou estes olhos. Tinha pulmões, mas nunca tinha usado estes órgãos. Então, tinha pés, mas nunca tinha usado músculos que nem sabia que existia. Fazendo analogia com a educação dos sentimentos, a educação dos sentimentos vai nos levar a essa autoanálise, e talvez essa autoanálise seja dolorida, porque a gente vai entender a gênese de comportamentos nossos, vai entender a origem de sentimentos, vai entender da onde vêm nossos medos, as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas angústias, vai entender talvez a origem de muitas patologias internas, como a raiva, o ódio, o rancor, a amargura, o amor tóxico. A gente vai entender com tudo isso essas questões.
Só que muitas vezes é como se a gente tivesse um machucado que tem casquinha, mas nunca cicatrizou. A gente vai lá e pulsa na ferida, retira a casquinha, mas para tratar verdadeiramente. Para tratar verdadeiramente. A gente reitera aqui nessa fala e, e acaba comentando também e falando que muitas vezes, quando a gente não sabe nomear os sentimentos, e quando esses sentimentos estão sendo prejudiciais para nossa saúde mental e para nossa saúde física, é importante a gente buscar profissionais regulamentados, né, para saúde mental, como psicólogos, por exemplo, terapeutas ocupacionais, que possam nos auxiliar a entender os sentimentos, nomear esses sentimentos. Talvez a gente não consiga sozinho e tá tudo bem. Às vezes pedir ajuda não é um sinônimo de fraqueza. Na verdade, pedir ajuda em nenhum momento vai representar fraqueza. Então, por isso que é muito importante a gente recorrer a esses profissionais quando alguns desses nossos sentimentos que a gente não entende e não consegue nomear, a gente vai precisar de ajuda e auxílio, desses grandes profissionais. A educação dos sentimentos, também a gente pode fazer uma outra analogia, é como quando a gente inicia uma atividade física, começa na academia, a gente vai fazer exercícios que vai movimentar músculos que a gente não está acostumado a usar. E esses músculos vão doer, porque a gente vai usar uma força que não sabia que tinha em um músculo que não sabia que tinha e ele vai doer. Só que ele vai doer e vai ficar forte. Ele vai se acostumar àquela pressão, àquela força, àqueles pesos, né? Um exemplo da academia, aí você vai aumentar os pesos para aumentar a força desse músculo. E a educação de sentimentos é exatamente isso, irmãos. Não existe uma receita, não existe uma fórmula, não existe um pressuposto para entender melhor, um método. A gente só pode dizer que o método mais eficaz é observar. Observar os sentimentos, observar coisas que nos incomodam na gente. E importante também observar coisas que nos incomodam nos outros. Existe aquele velho ditado que o outro é um espelho. E realmente, talvez aquilo que nos incomoda nos outros seja um reflexo da gente, seja um reflexo dos nossos comportamentos. Talvez a gente seja igual àquela pessoa que a gente não gosta no tratamento dos outros, porque isso é muito comum, irmãos. Às vezes a gente tratar as pessoas, tratar de forma grosseira e não perceber, tratar de forma sem completamente qualquer tipo de educação e não perceber, e aí a gente às vezes coloca a culpa no nosso gênio. Ah, mas eu sou sempre assim, isso é da minha personalidade, isso é tal característica minha. Mas só que essa sua característica está machucando outra pessoa, né? E essas perguntas que muitas vezes vai fazer a gente se sentir incomodado. Mas como assim? Se incomoda o outro? Que problema tem meu? Quem disse que isso é problema meu? Mas na verdade é um problema nosso, sim. Vivemos em sociedade. A gente está submetido às leis de convivência com as outras pessoas. E essa convivência precisa ser harmoniosa. Essa convivência precisa ser pacífica. Se eu estou machucando as outras pessoas com as minhas atitudes, se eu estou machucando as pessoas com a minha personalidade, talvez eu precise colocar a mão na consciência e me questionar. Me questionar, preciso focar nesses comportamentos, analisar. Opa, peraí, se eu estou machucando outra pessoa, eu preciso ter essa empatia. Será que eu gostaria de ser tratado como essa outra pessoa? Como eu tratei essa pessoa? Então é importante a gente ter isso em mente. É importante a gente focar nisso. A gente, talvez.
Um dia a gente consiga, mas não colocamos a culpa na nossa personalidade e não fazemos nada. E reconhecendo as coisas, a gente precisa agir. Reconhecendo as nossas feridas, a gente precisa tratá-las. É como quando a gente cai, se machuca, a gente precisa colocar um curativo, um band-aid naquele machucado, para não infeccionar ou não acontecer algo pior. Então é importante, irmãos, a gente ficar atento para essas questões. Pois bem, reconhecemos todos esses sentimentos, mas o que fazer? Como agir com eles? E se esse sentimento for muito grande para mim? Se eu não consigo suportar, estou em tratamento, né? Estou em busca disso. E uma coisa muito interessante que a gente observa lá no capítulo 8 do livro Plenitude, da Ivana de Ângeles, no capítulo Caminhos para a Saúde, ela oferece um roteiro. E esse roteiro, irmãos, é muito interessante, que ele tem alguns passos para a gente melhorar. E esses passos é muito interessante que a gente pode relacioná-los com esses passos. A Joana de Ângeles propôs na saúde como um todo, seja saúde mental, espiritual, física, qualquer instância da saúde a gente pode aplicar esses passos. Mas hoje, como a gente está falando de educação de sentimentos, e a gente sabe que os nossos sentimentos afetam a nossa saúde mental, afetam a nossa saúde física também, porque, por exemplo, quando a gente sente raiva, às vezes a gente se sente cansado, os músculos doem, o estômago dói, tem a gastrite, enfim, a gente vai sentir isso no nosso corpo físico. E nada melhor do que a gente recorrer a Veneranda Joana de Ângeles e observar esses passos. E eles são muito interessantes, porque eles não são uma fórmula desconhecida da humanidade, um conhecimento esquecido, encontrado em um local distante e inacessível. Esses passos, a própria benfeitora fala que foi retirado de frases de Jesus. Foi retirado, olha só, do nosso mestre, que a gente sabe. Às vezes a gente sabe de cor as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, mas muitas vezes o que nos falta é contextualizar todo esse conhecimento. Ou observar tudo isso e pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre os passos e vamos lá, o primeiro. Joana de Ângeles fala que um dos primeiros passos que a gente precisa para a gente ir para esse caminho da saúde, e a gente relaciona aqui para, talvez, quando a gente observa sentimentos que não são muito bons na gente, ela diz que o primeiro passo é crer retamente. Mas, enfim, o que significa esse crer retamente? Será que está associado a alguma questão religiosa? Algum preceito antigo? Não. A crença nesse sentido está na fé. Se a gente tem algum sentimento que nos incomoda, nos tira do prumo e que faz a gente ter atitudes muitas vezes impensáveis, é através da crença, da fé, que pensar talvez que eu não sou limitado a esse sentimento, a esse comportamento. Eu sou muito mais que isso. Eu sou um espírito imortal. Eu estou no processo, estou aprendendo. Então, este processo de crer que somos muito maiores do que os nossos vícios, que somos muito maiores que as nossas dificuldades. Crê que sempre estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga, que está aí para nos ajudar, está aí para nos auxiliar. Os nossos anjos guardiões estão soprando nos nossos ouvidos. Muitas vezes a gente não consegue interpretar isso. Talvez a gente, às vezes, não para fazer uma simples prece, ou a correria do dia a dia, o estresse do trabalho, às vezes o cansaço. Não para nem para elevar o pensamento e dizer muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, espiritualidade amigo, por esse dia.
A prece não precisa ser muito elaborada. A prece não precisa ter muitas linhas, muitas frases, ser decorada. Às vezes é só um pensamento de muito obrigado, Senhor, por esse dia. Já constitui uma crença, uma fé inabalável, porque ela vai estar alicerçada sobre a razão. Porque a gente sabe que muitas vezes orações decoradas, orações feitas sem qualquer artifício do coração, é como um ferro que não vai servir para nada, um sino que toca, mas não sai som. Então, Joana de Ângeles fala nessa crença e retoma a frase de Jesus que a fé move montanhas. E se a fé move montanhas, por que não acreditarmos em toda essa capacidade que esse instrumento tão simples, que parece ser simples, mas muito difícil de ser desenvolvido, que a fé possa, enfim, nos auxiliar neste processo. Pois bem, então a gente desenvolvendo essa crença retamente, né? A gente vai para o segundo passo, que seria esse segundo passo, seria querer retamente. Olha só, querer retamente. Tudo bem. Será que eu quero me livrar desse sentimento? Será que muitas vezes eu estou num relacionamento tóxico, digamos, por exemplo, e esse relacionamento tóxico, por mais que me faça mal, eu me sinto confortável de alguma maneira nele. Eu me sinto bem nele. Será que esse tipo de comportamento é saudável? Será que esse sentimento está sendo saudável para mim? Este relacionamento está sendo saudável para mim? Será que essa pessoa está me fazendo bem? Ou eu só estou com apego excessivo a essa pessoa? O primeiro passo foi crer retamente. O segundo é querer retamente. Querer sair dessa situação. Querer abandonar vícios, por mais que seja difícil. A gente sabe, eu usei um exemplo simples que foi, não tão simples na verdade, mas que é um relacionamento tóxico, mas aqui a gente poderia utilizar qualquer outro tipo de vício. Falamos do vício em mentira, o vício em celular, o vício em jogos de aposta. O primeiro passo depois de crer é admitir e querer sair desses comportamentos. É observar esses sentimentos e ver o que pode ser feito para a gente sair desses sentimentos. Pois bem, temos esse passo muito importante. Primeiro crer, depois o querer. E é fácil de gravar, né? Crer e querer são palavras que rimam e são fáceis de gravar. O outro passo é falar retamente. O coração, a boca fala, o que o coração está cheio. Essa frase de Jesus resume tudo esse passo. É uma construção. Se o meu coração está cheio de raiva, eu vou falar com raiva. Se o meu coração está cheio de rancor, eu vou falar de forma amargurada. E a educação dos sentimentos ela vai fazer a gente buscar isso. Falar retamente é um dos passos dessa educação que a gente vai frear isso. A gente está sentindo isso, a gente está explodindo de raiva pelo colega de trabalho que está nos pedindo mais tarefa ou está desviando tarefas que são deles para a gente, estão delegando para outras tarefas que são deles. E aí a gente precisa ter essa maturidade para não falar tudo que tem na telha, de falar de forma grosseira, falar de forma agressiva com o colega e tormentando de todo mundo. O falar retamente é essa construção. Temos o crer, temos o querer, temos o falar. O próximo passo
operar retamente. Esse operar retamente está totalmente associado com as nossas ações, aos nossos comportamentos. E sentimentos e comportamentos existe uma linha tênue, porque os nossos comportamentos são ações, são reflexos dos nossos sentimentos. E é importante a gente manter isso em mente. Falar e operar são ações, e que a gente possa ficar atento a isso. O próximo passo, esforçar-se retamente. Esse esforçar-se é quando tudo parece perdido. Quando tudo se encontra em um movimento que talvez a gente não consiga ter forças para sair daquilo. Quando os nossos sentimentos, quando as nossas ações já parece que são maiores que a gente. E é nesses momentos que o esforço, a coragem para seguir em frente, para abandonar um vício, abandonar um sentimento ruim, precisa ser colocado em prática. Precisa ser exercita. Então, a gente tem mais uma peça desse quebra-cabeça. Primeiro a gente tem o crer, depois o querer, o falar, o operar e o esforçar-se. E o último passo, mas não menos importante, mas muito interessante, é o meditar. Meditar, exatamente. E quando a gente fala de meditar, a gente está falando de autoconhecimento. Quando a gente falou desses passos, não necessariamente um precisa ser desenvolvido para o outro. Eu posso desenvolver primeiro a meditação. E o que é essa meditação, será? Nada mais é do que autoconhecimento. Observar as nossas atitudes, observar as nossas tendências, ficar atento para cada sinal que a gente tem em nós, de sentimentos que estão nos tormentando, que estão colocando em xeque a gente, que estão muitas vezes nos incomodando. E esse meditar faz com que a gente siga mais forte, siga e prossiga com os nossos objetivos aqui na Terra. Os nossos objetivos existenciais, os nossos objetivos que a gente sabe que muitas vezes não são fáceis, mas a gente sabe que não andamos só. Por isso a gente precisa do crer, para sabermos que não estamos só. Por isso a gente precisa do querer, porque é preciso que a gente redirecione a nossa vontade. Por isso que a gente precisa do nosso falar e se expressar da melhor forma possível, sem causar discórdia, sem causar guerras, sem causar transtornos. Por isso a gente precisa do operar. Por isso a gente precisa de uma ação bem definida. Ações edificantes, ações que iluminem, ações que façam a gente se libertar um pouco dos nossos vícios. Por isso a gente precisa se esforçar a cada dia, mesmo a gente sabendo que falhou, e não desistir, e esforçar-nos para sermos uma versão nossa melhor a cada dia. Por isso, a gente precisa meditar todos os passos que a gente toma na nossa vida. Por isso que a gente precisa estar atento para todos os aspectos da nossa vida e sermos dignos de nós mesmos, da nossa caminhada e do nosso porvir. Então, irmãos, encerramos então a exposição doutrinária online
desta noite. Mas antes de encerrarmos, gostaria de convidar todos os irmãos para unirmos os nossos pensamentos em prece, fechando os nossos olhos físicos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco. Que possamos nos sentirmos amparados, nos sentirmos nesta UPA celeste que vem até nós através dos seus trabalhadores, nas nossas casas e acolhe as nossas dores. Que possamos usar de todos esses bons fluidos vindos nesta noite, os teus trabalhadores, Pai, para nos melhorarmos, para curar feridas e que toda essa energia possa ser utilizada no nosso melhoramento moral, no nosso melhoramento intelectual. Pai, permita-nos sermos uma versão nossa melhor a cada dia, observando os nossos passos, amando e executando as nossas tarefas com alegria e determinação. Para todos, que assim seja. Desejo a todos os irmãos, então, uma excelente noite e um ótimo final de semana, com votos de muita paz.